Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se o Bitcoin subiu tanto em 2024, por que tanta gente perdeu dinheiro nesse ciclo? O Bitcoin subiu, bateu o topo histórico em 2025. Mas muita gente não estava no Bitcoin. Ele estava onde? Nas chamadas altcoins, que são moedas menores, muito mais arriscadas, que prometem subir mais rápido. E por que tanta gente foi para elas? Porque tudo começou com um evento específico do Bitcoin, o halving. O halving, ele acontece mais ou menos a cada 4 anos. E ele funciona assim. O Bitcoin, ele passa a nascer mais devagar. Então, entra menos moeda nova no mercado. E aí, a gente pensa assim, se tem menos Bitcoin entrando, o preço logo vai subir, né? Oferta e demanda. E o que se espalhou por aí foi a história de sempre. O Bitcoin, ele sobe primeiro e depois o dinheiro, ele migra para as altcoins. E todo mundo acaba ganhando. Com a esperança de uma alt season. Só que dessa vez não foi assim. O Bitcoin, ele subiu e depois ele passou por uma correção de 30% do seu topo anterior. É uma realização de lucro. Mas as altcoins caíram cerca de 50%, 60%, 70%. E quem entrou acreditando nessa promessa, acabou ficando preso no prejuízo. Afinal de contas, lucros passados não garantem lucros futuros. Hoje eu vou te explicar de forma simples o porquê que essa história convenceu tanta gente e por que o dinheiro não foi para onde prometeram que ele iria. E o erro emocional faz o pequeno investidor insistir justamente no pior momento. E no final eu vou te mostrar uma conta básica que quase ninguém faz. Que quando você perde 50%, você não precisa ganhar 50% para voltar. Você precisa ganhar 100% para poder voltar para o zero. Se você entende isso, você nunca mais vai entrar no mercado só porque tá todo mundo falando. Agora, para você entender o que realmente aconteceu, a gente precisa falar de uma palavra simples, mas muito importante, que é a chamada narrativa. Narrativa é a história que todo mundo começa a repetir ao mesmo tempo. É o que aparece em todo lugar. Em notícias, vídeos, conversas e principalmente grupos do WhatsApp. Não é se aquilo é verdade ou se é mentira. É o que está na boca do povo. Então, por exemplo, se todo mundo começa a dizer que um bairro específico vai se valorizar muito, mesmo antes de valorizar de fato, as pessoas já começam a comprar lotes e a comprar casas naquele local. Isso é narrativa. No mercado financeiro é igual. Quando uma história se espalha, o dinheiro ele começa a se mover antes do resultado acontecer. Existe até uma máxima no mercado que diz que o mercado ele sobe no boato e cai no fato. Nas criptomoedas, a narrativa era essa. Vai ter o halving, o Bitcoin ele vai subir e depois o dinheiro ele vai para as altcoins, gerando assim um alt season. Essa história já tinha funcionado antes, no ciclo passado, mas então muita gente acabou acreditando que ia funcionar de novo. O problema aqui não é você acreditar numa história. O problema é você achar que ela funciona sempre do mesmo jeito. O mercado não é receita de bolo. Ele muda conforme as pessoas mudam. É tudo comportamento. A história não se repete, mas na maioria das vezes ela rima. Muita gente não comprou o Bitcoin, comprou as altcoins, esperando que o dinheiro chegasse nelas de forma rápida. Só que dessa vez, o dinheiro não chegou. E eu digo isso por experiência própria. Mas como eu sempre tive gestão de risco, atenção ao cenário, eu consegui evitar perdas maiores e aproveitar períodos de alta, e assim lucrar. E um dos principais fatores que fez com que a alt season que todo mundo estava esperando não acontecesse, foi que a rede Solana pulverizou o mercado. E o que eu quero dizer com isso? Com a criação em demasia de moedas, o dinheiro ele não fluiu para os projetos decentes, para os projetos que realmente faziam sentido. Por exemplo, os projetos vinculados a Real World Assets, a RWA, que atualmente, em 2026, são bastante promissores. Mas, que naquele cenário anterior, estava todo mundo achando que iria gerar uma alta bastante alavancada, acabou se decepcionando. Além de outros fatores macroeconômicos. Por exemplo, o tarifaço feito por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E agora vem a parte mais importante. Por que essa narrativa ela falhou dessa vez? Não foi sorte, não foi azar, foi comportamento humano. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e já deixa o like. A ideia aqui é ajudar quem quer entender o mercado, sem hype. O dinheiro grande, ele não se move como uma pessoa comum. Ele não entra atrasado, ele não entra por empolgação, ele não entra porque tá todo mundo falando. Quem move o preço de verdade são os grandes volumes, o que nós chamamos de smart money. Basicamente, são os fundos, corretoras como a BlackRock, e grandes investidores. Eles são chamados de baleias. Quando eles se mexem, todo o mercado sente.
Então, imagina como se fosse uma piscina. Uma pessoa só pulando na piscina não movimenta muito a água, mas se um caminhão jogando terra dentro, muda bastante o cenário. O Smart Money seria esse caminhão. Então, no ciclo anterior, foi mais ou menos assim. O Bitcoin ele subiu primeiro, depois parte do dinheiro migrou para as altcoins e algumas delas subiram absurdamente. Todo mundo lembra do exemplo da Cardano. Isso cria uma memória de mercado. Muita gente achou que o mercado ele funcionava assim sempre, como se fosse uma regra fixa. Mas o mercado, ele não é calendário. Ele é o quê? Comportamento. Então, dessa vez, quando o Bitcoin subiu, o dinheiro ele não migrou para projetos menores. Os grandes preferiram ficar onde havia mais segurança, com mais liquidez, onde dava para sair rápido se algo errado acontecesse. As altcoins são menores, tem menos dinheiro circulando. Então, quando alguém grande sai, o preço ele despenca. Por isso que você vê essas quedas de 50%, 60%, 70% ou até mais. E isso, muitas vezes, é pura manipulação de mercado. E aqui que entra um detalhe muito importante. Quando algo cai 50%, ele precisa subir 100%, só para voltar para o ponto inicial. Isso prende muita gente no prejuízo. Você precisa de 100% de lucro, entre aspas, de alta, só para ele voltar para o zero, para você sair empatado. A pessoa ela pensa, agora não dá mais para vender, vou ter que esperar subir. O tempo ele passa, o dinheiro fica parado e a ansiedade ela aumenta cada vez mais. Mas o maior problema com o mercado é o que acontece na cabeça da pessoa. E é isso que a gente vai falar agora. O mercado, ele não é feito por máquinas. Ele é feito por pessoas. E pessoas sentem medo, ganância, esperança e orgulho. Por isso que o cemitério é um lugar muito silencioso no mercado. Por isso, investir não é só matemática. É emocional o tempo inteiro. Ninguém vai sair falando por aí contando as próprias perdas. Um erro muito comum é o excesso de confiança. A pessoa acerta uma vez, 2 vezes, 3 vezes e começa a achar que ela já entendeu o jogo e ela vai aumentando cada vez mais o valor, assume mais risco e para de calcular o que pode dar errado. É como alguém que dirige bem numa estrada vazia e decide acelerar cada vez mais. Afinal de contas, nunca aconteceu nada, até que um dia, bem, acontece. Ela não parece como algo feio. Ela parece muitas vezes transvestida de esperança. Você olha um lucro e pensa, só mais um pouco. Ele igual bem. Cadê? Murição. Gostei mesmo. Era nada. Realizar lucro, às vezes, é difícil, porque você abre mão do e se subir mais? Mas realizar prejuízo dói muito, porque no final das contas, você perder R$50 é maior a dor do que a alegria de você achar esses mesmos R$50 na rua jogado no chão. Então, normalmente é assim. Primeiro vem a negação, já volta. Depois, a raiva, a tentativa de recuperar rápido. E, por fim, o cansaço. Isso não é fraqueza, é simplesmente humano. E isso não fica só na tela, afeta o seu sono, o seu humor e afeta a sua família, a sua capacidade de raciocínio e de trabalho. Quando um investimento ele tira a sua paz, alguma coisa está muito errada. Hoje, eu levo isso muito mais a sério, porque não adianta você ganhar dinheiro e perder toda a sua saúde. Então, para quem sofre com a mente acelerada à noite, eu uso algo muito simples, que é o Gotas dos Sonhos. É um suplemento natural que ajuda a desacelerar a mente e melhora a qualidade do seu sono. Não é milagre, mas dormir melhor muda completamente a forma como você vai lidar com seu dinheiro, com a sua vida, com o seu trabalho e com seus relacionamentos interpessoais. O link ele vai estar aqui na descrição. E eu vou deixar um bom desconto para vocês. Mas agora vamos lá, voltando ao assunto. Existe uma regra muito simples. Nunca coloque em risco um dinheiro que a sua vida dependa. Se você tem família, se você tem filhos, se você tem responsabilidades que você assumiu com terceiros. O risco que você pode correr é totalmente diferente. Então, quando a pessoa ela entende isso, ela para de buscar ganhos rápidos e começa a pensar mais de forma estruturada. Isso é o que separa quem sobrevive ao mercado de quem só passa por ele e fica pelo caminho. Então, esse ciclo ele não foi perdido, ele foi educativo. O mercado ele não pune quem erra, ele pune quem não aprende com os próprios erros. Ganhos passados não garantem ganhos futuros. Mas insistir em persistir em erros garante sim perdas futuras. O problema não foi o Bitcoin,
não foi o halving, muito menos as altcoins. Foi entrar sem entender o risco que você estava correndo, sem entender o emocional e sem saber a hora certa de sair. Investir deveria melhorar a sua vida, não tirar o seu sono. Se o investimento ele te deixa ansioso, confuso, desesperado, ele está grande demais naquele momento para você ou você está se expondo demais. O mercado ele sempre vai ter novas oportunidades, sempre. E é importante mentalizar. Tudo passa. O que não pode faltar é estrutura, paciência e consciência de risco. Porque, no final das contas, dinheiro sim, é muito importante, mas não vale mais do que a sua paz, a sua saúde e as pessoas que dependem de você. Afinal de contas, até hoje, nem todo o dinheiro do mundo comprou um segundo de tempo com as pessoas que você ama. Então, se você quer entender melhor sobre o mercado financeiro, sem hype e sem promessa vazia, focando principalmente na clareza, se inscreve aqui no canal. Aqui, a gente não corre atrás da próxima história bonitinha. Aqui, a gente aprende a pensar antes de investir.